Você é o vocalista de uma das maiores bandas do mundo e não consegue ouvir. Foi ruim. Fiquei totalmente surdo por um tempo, algo que não recomendo a ninguém. A voz de Brian Johnson já animou estádios pelo mundo, mas poucos sabem que ele quase a perdeu para sempre. Imagine ser o vocalista de uma das maiores bandas da história do rock e, de repente, encarar um silêncio devastador que ameaçou tudo. Sua história é repleta de retornos triunfantes, carros velozes e até uma conexão secreta com a realeza do pop. Você sabe qual superestrela pop apareceu como figurante em um clipe do AC/DC aos 17 anos? Deixe seu palpite nos comentários. Revelo a resposta depois. Continue assistindo para conferir um olhar exclusivo sobre o estilo de vida eletrizante de Brian e sua incrível trajetória. Antes de contar tudo, precisamos voltar no tempo, pois a infância de Brian teve momentos decisivos que mudaram tudo. Infância crescendo em Dunstan, um vilarejo de mineração próximo a Newcastle, a infância de Brian Johnson estava tão distante do estrelato do rock quanto se pode imaginar. Nascido em uma família da classe trabalhadora em 5 de outubro de 1947, o lar de Brian era modesto, disciplinado e frequentemente enfrentava dificuldades financeiras. Seu pai, Alan, um ex-sargento que se tornou mineiro de carvão, mantinha tudo sob controle, enquanto sua mãe, Esther, trazia calor e um toque vibrante italiano para o lar. Atrás da aparência dura havia um artista em ascensão. Desde cedo nos escoteiros, a voz marcante de Brian se destacou, rendendo-lhe o título de principal coralista em sua igreja. Essa honra foi uma faca de dois gumes. Trouxe reconhecimento, mas também o tornou alvo de provocações. Os meninos mais velhos zombavam e o intimidavam sem parar, mas em vez de quebrá-lo, isso ensinou Brian a ser resiliente. Cantar se tornou mais do que apenas um hobby, era seu escudo, seu refúgio e, no fim das contas, seu destino. A vida em Dunstan tinha poucos luxos. Brian costumava brincar dizendo que a única vez que você via um Rolls Royce era quando alguém morria. Apesar das dificuldades financeiras, Brian se inspirou. Ele idolatrava pioneiros do rock como Little Richard, cuja presença no palco oferecia uma fuga das dificuldades diárias. Para sustentar a família, Brian conciliava bicos, desenvolvendo ética de trabalho que definiu sua busca pelo sucesso. Seus desafios iniciais só aumentaram sua determinação de superar. Sua criação difícil formou não apenas um sobrevivente, mas um artista com uma determinação inabalável de transformar sonhos em realidade. No entanto, nem mesmo Brian poderia imaginar o quanto sua vida mudaria quando a tragédia abriu as portas para uma oportunidade que definiria sua carreira. Carreira e sucesso. O caminho de Brian Johnson para a fama não foi nada direto. Foi moldado por reviravoltas e triunfos vindos da adversidade. Em março de 1980, uma tragédia abalou o mundo do rock quando o querido vocalista do AC/DC, Bon Scott, faleceu repentinamente. Para Brian, substituir Bon não foi só uma chance profissional, mas também um desafio emocional. Ele conseguiria honrar o legado de Bon sem perder sua identidade? Essa dúvida permaneceu até a audição, quando a voz poderosa de Brian sacudiu a sala, conquistando instantaneamente a banda. Como no coral, ele novamente esteve em destaque. Só que desta vez as apostas eram globais. Sua estreia com AC/DC, o lendário álbum Back in Black, não foi apenas um enorme sucesso. Foi uma homenagem sincera e emocionante, com mais de 50 milhões de cópias vendidas mundialmente. Brian converteu as dores da infância em hinos do rock que tocaram milhões de pessoas. Mas, justamente quando Brian alcançou o auge do sucesso, a vida lhe deu outro golpe devastador. Em 2016, uma perda auditiva severa o forçou a sair dos palcos, ameaçando tudo o que ele havia construído. Não era só perder a voz, parecia perder a identidade. Aqueles dias sombrios lembraram Brian de seu eu mais jovem, que foi intimidado e testado, mas nunca quebrado. Com a mesma resiliência que viu em Dunstan, Brian buscou tratamentos experimentais, lutou para voltar e retornou triunfante ao palco em 2020 com o álbum Power Up.
Ao longo do caminho, a personalidade vibrante de Brian trouxe amizades e colaborações inesperadas, como sua parceria cômica com Jim Breuer. Seus triunfos musicais também levaram a um sucesso financeiro surpreendente, transformando o garoto humilde de Dunstan em uma lenda do rock multimilionária. Renda e patrimônio líquido. A carreira de Brian Johnson no rock and roll encheu estádios e seus bolsos. Brian, com patrimônio de cerca de 90 milhões de dólares em 2024, superou dificuldades na infância e alcançou sucesso financeiro. A maior parte veio das turnês do AC/DC, que renderam 477 milhões de libras, em uma única turnê mundial. Mas o dinheiro não alterou a humildade de Brian. Em vez disso, ele gastou com sua verdadeira paixão: carros clássicos e máquinas de corrida vintage, chegando a admitir com humor que seu Lola T70 era tão potente que tentou matá-lo. Mesmo durante seu hiato em 2016, Brian uniu suas paixões e salário, apresentando programas de televisão sobre automóveis e escrevendo sua autobiografia automotiva. Insights sobre estilo de vida. Quando você imagina o estilo de vida de uma lenda do rock como Brian Johnson, pode pensar em festas extravagantes, glamour sem fim e luxo interminável. Sim, Brian aproveitou os frutos do trabalho, mas nem sempre como você imagina. Morando na ensolarada Sarasota, Flórida, ele desfruta de prazeres simples. Vê o nascer do sol em sua casa à beira-mar, faz churrascos com amigos e curte noites tranquilas, admirando o pôr do sol. Para Brian, luxo não é sobre ostentação. É aproveitar cada dia fazendo o que mais ama. O que Brian mais ama são carros. Ele não só os coleciona, mas também corre com eles. Poucos astros do rock participaram das 24 horas Rolex de Daytona, mas Brian tem esse feito em sua lista. Para ele, carros são aventuras, não só status. Sua paixão por automóveis até transbordou para a televisão com sua série popular Carros que Rockam com Brian Johnson. Aqui, Brian combinou suas habilidades cômicas de contar histórias e seu entusiasmo genuíno, transformando avaliações de carros em relatos envolventes, frequentemente pontuados por anedotas de suas próprias desventuras ao volante. Uma de suas histórias favoritas é sobre um Mini Cooper que dirigiu em Brands Hatch. Após se apaixonar pelo desempenho do carro, Brian ficou famoso por insistir em comprar exatamente o veículo que dirigiu, gerando uma negociação cômica com os antigos donos, que ficaram confusos. Mas o estilo de vida de Brian vai além da potência e adrenalina. Ele também se dedica a causas importantes, refletindo suas raízes humildes. Ele continua surpreendentemente pé no chão, com seu icônico boné de jornaleiro, simbolizando não apenas uma escolha de moda, mas também servindo como uma sincera homenagem à sua criação na classe trabalhadora em Dunstan. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Brian mantém sua vida pessoal reservada, com pouca presença nas redes sociais e deixando que sua música e aparições públicas falem por si. No entanto, a vida de Brian Johnson não esteve livre de dramas ou controvérsias. Os fãs ficaram preocupados quando ele saiu do AC/DC em 2016. Muitos se perguntaram se sua voz lendária finalmente havia encontrado seu limite, gerando debates e especulações tanto na mídia quanto entre os fãs. Brian Johnson, no entanto, enfrentou esse momento difícil com seu otimismo e humor característicos, frequentemente brincando depois que sua saída temporária foi apenas uma chance de descansar os ouvidos após décadas de shows de rock estrondosos. Seu retorno à música em 2020 refletiu grande transformação pessoal. Ele voltou mais grato e determinado, valorizando a autenticidade e os momentos simples em vez da fama ou do excesso material. Seja correndo com um Bentley antigo apelidado de Thunder Guts, refletindo silenciosamente à beira da água ao pôr do sol, ou apoiando esforços de caridade na comunidade, Brian Johnson personifica o verdadeiro significado de viver com autenticidade. Relacionamentos e conexões.
A carreira lendária de Brian Johnson foi sustentada por uma rede de relacionamentos que o manteve humilde e o inspirou, revelando lados surpreendentes, emocionantes e bem-humorados desse ícone do rock. O primeiro casamento de Brian com Carol, iniciado em 1968, trouxe as filhas Joanne e Kayla, mas terminou dramaticamente durante a produção do álbum The Razor's Edge do AC/DC. Em suas memórias, Brian admite que, aos 28 anos, perdeu o casamento, a carreira e a casa ao mesmo tempo, precisando voltar para a casa dos pais, ironicamente após anos tentando sair das origens humildes de Dunstan. Depois, Brian teve uma nova chance no amor ao conhecer Brenda. O casal construiu uma vida confortável em Sarasota, Flórida, onde jantares tranquilos e pôres do sol substituem o caos dos bastidores. O relacionamento de Brian com Brenda tornou-se seu alicerce, especialmente durante os desafios da perda de audição em 2016, oferecendo força emocional em um dos períodos mais sombrios de sua vida. Suas amizades vão desde a lendária camaradagem do rock com Robert Plant, do Led Zeppelin, e Klaus Meine, do Scorpions, até um vínculo inesperado com a superestrela pop Lady Gaga. Os fãs se surpreenderam e se divertiram ao saber que ela apareceu secretamente no clipe de Stiff Upper Lip, do AC/DC, aos 17 anos, fato revelado anos depois em um quadro de Carpool Karaoke. Brian Johnson costuma dizer em tom cômico que, apesar de cercado pela realeza do rock, seu maior laço no AC/DC era com o baixista Cliff Williams, enquanto com os demais membros o relacionamento era apenas profissional. Esses vislumbres honestos, cômicos, emocionantes ou inesperados mostram como os relacionamentos de Brian o moldaram pessoal e profissionalmente. Imóveis. As escolhas imobiliárias de Brian Johnson refletem mais do que simples investimentos financeiros. Elas revelam a história de um homem que encontrou paz e privacidade em meio à fama. Em 1991, após anos de destaque, Brian comprou uma propriedade à beira-mar em Sarasota, Flórida, onde construiu sua mansão de 740 metros quadrados com vista para a costa. Longe das ruas difíceis de Dunstan, este santuário luxuoso e discreto mostra o quanto Brian evoluiu desde a classe trabalhadora. Mesmo aqui, sua generosidade se destaca. Em 2019, Brian e sua esposa Brenda doaram discretamente uma propriedade à All Star Children's Foundation, que apoia crianças vítimas de abuso ou negligência. A casa foi vendida por mais de $300 mil, ajudando a missão da fundação e mostrando o compromisso contínuo de Brian em ajudar pessoas vulneráveis, talvez lembrando seus próprios começos modestos. Veículos e carros. A paixão de Brian por carros não é apenas um hobby, é uma obsessão cheia de anedotas hilárias e experiências de quase morte. Veja seu estimado Lola T70 Mark I. Brian brinca que esse carro de corrida vintage já tentou matá-lo por causa do potente motor Ford V8. Depois, tem seu Bentley Vanden Plas de 1928, apelidado de Thunder Guts, que Brian orgulhosamente dirige por Sarasota, chamando a atenção dos vizinhos que nunca imaginaram ver uma estrela do rock no supermercado. E quem esqueceria o Mini Cooper que ele amou após correr em Brands Hatch? Sua decisão impulsiva de comprá-lo resultou em uma negociação constrangedora e engraçada com os antigos donos. Brian ama carros, mas acabou incluindo motos em sua coleção. Sua preferida era uma Harley Davidson Crossbones, customizada, com seu autógrafo no tanque e a inscrição: "De volta ao preto, Brian Johnson, AC/DC". Essa moto mais tarde foi vendida por um preço significativo em um leilão, provando que até mesmo suas aventuras sobre duas rodas tinham status lendário. Apesar de sua imensa riqueza e fama mundial, Brian nunca se envolveu muito com jatos particulares, iates de luxo ou helicópteros, preferindo prazeres simples. Pode ser reflexo da criação na classe trabalhadora em Dunstan. Viagens aéreas chamativas e extravagâncias no mar simplesmente não faziam o estilo de Brian.
Estilo de vida atual. Hoje, Brian Johnson está mais forte e resiliente do que nunca. Após superar a perda de audição que quase silenciou sua voz, ele retornou aos palcos e se prepara para a aguardada turnê Power Up do AC/DC na América do Norte em 2025, a primeira nos Estados Unidos da América em quase 10 anos. Os fãs preocupados com a saúde de Brian após o susto com a audição podem ficar tranquilos, ele já está de volta. Ele ruge mais alto e orgulhoso, ansioso para recuperar cada nota quase perdida. No entanto, a vida atual de Brian não é definida apenas pela música. Ainda desfrutando em silêncio dos confortos de sua casa em Sarasota, Brian costuma refletir sobre sua jornada, das ruas difíceis de Dunstan aos palcos de estádios lotados. Ele está ainda mais consciente agora da natureza passageira da fama e da fortuna, valorizando os momentos do dia a dia em vez de extravagâncias chamativas. Recentemente visto se reconectando com o lendário guitarrista Slash, Brian segue cultivando amizades e aproveitando sua segunda chance na vida que ama. Olhando para o futuro, Brian segue comprometido em usar seu sucesso para o bem, apoiando discretamente instituições de caridade e fundações que ajudam crianças em dificuldades como as que ele superou. Para Brian Johnson, nada se compara à emoção de um estádio cheio de fãs gritando. Agora, o que mais importa são os momentos genuínos de conexão, gratidão e risadas nos bastidores, em um churrasco ou assistindo ao pôr do sol da Flórida.